fila de banco, esperar em fila de posto de saúde, porque tudo a gente tem que esperar, né? Tempo de espera, fila para tudo. Você passa em torno de 4 anos em filas. Comendo, aqui eu não sei quem gosta de comer bastante, mas irmão, se prepare, porque tem um povo de Garcia que come bem. Aqueles que gostam de comer, em média, passa 6 anos da sua vida comendo. 6 anos comendo. Se você fosse comer sem parada, 6 anos. Para quem vive até os 75. Trocando de roupa, aqui está falando uma média, mas entre homens e mulheres. Eu acredito que mulher leva mais tempo. 3 anos trocando de roupa é a média do brasileiro. Mas eu acredito que a mulher deve ser uns 5, né? A mulher deve ser uns 5 anos trocando de roupa, porque é a média entre homem e mulher. Eu acredito que mulher leva uns 5 anos, porque ela bota uma roupa, essa não ficou boa, e vai lá e coloca outra, e assim vai passando o tempo. Acho que a mulher é 10, hein? Olha quanto tempo a gente pede, para quem viver até os 75, 3 anos só de trocar de roupa. No trânsito, aqui nós não temos esse problema, mas quem vive em cidade grande, no trânsito, vive em média no trânsito em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 5 meses ali no trânsito. Imagina para aqueles que vivem na cidade grande, o tempo que eles perdem de vida só dentro de um carro no trânsito. Essas curiosidades são, eu falo, meu, como é que o nosso tempo passa? Para quem viver até os 75, o tempo que a gente fica no trânsito. Eu pedi aos irmãos que abram sua Bíblia em Efésios. O livro de Efésios vem falando algo sobre a questão do nosso tempo. E Deus fala, a Bíblia fala muito sobre como utilizar o nosso tempo. Deus quer que a gente utilizemos o nosso tempo de uma maneira sábia, correta, mas infelizmente, como nós falamos aqui, nós corremos no tempo para fazer as coisas que nós achamos melhor para nós mesmos, buscando aquilo que a gente, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Deus quer que nós temos um conforto, um bem-estar, mas Deus tem algo melhor para nós. E Ele orienta sobre como utilizar o nosso tempo. Nós vivemos aí saímos de uma pandemia onde a Patrícia aqui falou que a gente hoje é tudo acelerado, é tudo rápido, é questão de segundos. O celular, você capta o celular e já manda mensagem que a pessoa responde logo. Você fica até nervoso quando você manda uma mensagem à pessoa. Você fala, não fiz isso, eu tenho que resolver isso, e ela não olha. Não é isso que acontece? E às vezes a gente pega e cata o celular e começa a ver um vídeo. E de um vídeo passa para o segundo. E do segundo passa para o terceiro, quarto, e a hora que você vê, você já está ali 40 minutos, 50 minutos olhando o celular. Olha como é que isso se tornou inimigo do tempo aqui. Eu acredito que quase todos têm celular em mão. Utiliza o celular. Estamos todos viciados nesse viado. Isso, ele é muito bom. O celular veio para acelerar o processo. Pode falar, meu amigo. Você gosta do celular também? Vive muito com o celular? Então, ó, presta atenção na mensagem de hoje que Cristo tem para você. Ela vem falando sobre a questão do uso do tempo. O celular é muito importante para nós, porque a gente usa ele para conversar, para se comunicar, e cortou, em certa forma, a distância entre as pessoas. Mas ele tem que saber, nós temos que saber utilizar o celular, porque às vezes a gente cata o celular e começa a usar, e não usa para as coisas. Se nós falar assim, ó, quanto tempo eu passo no celular mandando um textinho bíblico para outro irmão? Passamos 1 minuto fazendo isso. Dificilmente a gente dá bom dia e cata aquele texto que alguém mandou e já cola e manda pro outro. É coisa de segundos. Correto? Mas para ver vídeos, as coisas assim fúteis, a gente passa o maior tempo no celular. Deus vem falando sobre a questão do tempo. Em Efésios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Antes de nós fazermos a leitura, vamos inclinar nossa fonte para falarmos com Deus. Senhor Deus amado Pai, nesse momento que nós estamos abrindo a sua palavra, o Senhor nos dê entendimento. Seu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, nos auxiliando a compreender a sua mensagem. Isso lhe pedimos pelo amor de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Aqui vem falando assim, ó, portanto, vede
prudentemente como andais. Observa como você anda. Observe como você vive sua vida. Não como os inécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui vem falando sobre o versículo 15, fala sobre a maneira de andar. Prestar atenção em como você anda, como você utiliza seu tempo. Nós falamos aqui sobre o espaço no tempo, nós cantamos sobre o hino, dedicar tempo, prestar atenção no tempo. Nós paramos no tempo, olha como é que é bom. Enquanto todo mundo está aqui fora andando de um lado para o outro, nós paramos, abrimos um espaço no tempo para nós estarmos com o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqui vem falando assim, não como os nécios. Foi isso a palavra correta? É isso, Juniel? Falei errado, né? Da primeira vez, me desculpa. Quem são essas pessoas? São pessoas que não têm atenção com o tempo, será? Será que é o mundo lá fora que vive atropelando o tempo e às vezes dorme tarde, acorda cedo e chega aquela vida corrida? E será que nós somos como essas pessoas? Ou nós somos como sábios? Paulo está dizendo aqui sobre sermos sábios. Nécio é que não possui conhecimento nem capacidade. Nécio. E agora, nós também somos dessa forma? Acredito que nós temos conhecimento, nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Então nós não somos igual a essas pessoas. E aqueles que não têm o conhecimento, nós vamos aqui, dedicar um tempinho para falar sobre... Deus fala sobre o tempo na Bíblia. A Bíblia, ela explica tudo. Para tudo nós temos um manual. Se você comprar um celular, vem com manual. Se você comprar uma televisão, vem com manual. Liquidificador, vem com manual. Tudo tem um manual. Mas quando nós falamos sobre a nossa vida própria, ela tem um manual aqui, mas quem lê o manual? Quanto dedica tempo a conhecer esse manual da Bíblia? Porque a Bíblia fala sobre tudo. Ela fala sobre a questão do dinheiro, como temos usar o nosso dinheiro da maneira correta. Fala sobre o relacionamento no casamento. Fala o relacionamento com os irmãos. Não fala sobre isso? E ela fala também sobre a questão do uso do tempo. E o que é tempo para nós? Alguém sabe me dizer o que é o tempo? Sabe dizer, irmã? O que é o tempo para vocês? Fala para mim, irmã Isabel, você sabe o que é o tempo para você, irmã Isabel? Cada um dá o seu ponto de vista. Horas, horas, dia. Quando ela falou a pergunta, eu penso assim. Todos aqui conhecem falar sobre cronômetro. Quando você nasce, o cronômetro da sua vida começa a girar. Seu tempo começa a funcionar. E a hora que você descansa, o cronômetro para. E aí você tem um tempo nesse cronômetro. Se eu for falar aqui para quem tem 75 anos, você teve nesses 75 anos, vamos lá, para ser bem específico aqui no tempo, um ano equivale a 8.760 horas. Em um ano. 8.760 horas em um ano. Você tem, em minutos, 525.600 minutos. Segundos eu nem vou ler, porque a conta vai bem lá em cima. Então você tem muito tempo, muita hora. E uma coisa que a gente não pode discutir aqui. Todas as pessoas podem falar assim, mas um tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro, um tem carro, o outro não tem carro, um tem uma casa assim, o outro tem assado. É diferente um do outro. Mas a questão básica é o tempo. Alguém tem um tempo diferente do outro?
Todo mundo aqui tem 24 horas por dia? Alguém fala assim, não, meu dia não tem 24 horas, tem 23, 22. Não tem, o tempo é igual para todos. Então não tem como eu falar assim, meu tempo é diferente. Não, não é. Deus deu o tempo igual para todos. Então, esse manual aqui é igual para todos, serve para todos. Eu não posso falar assim, em questão de conduzir o dinheiro, eu posso falar assim, ó, você conduz o dinheiro da sua maneira e você conduz o dinheiro assim, porque é questão de trabalho, é diferente entre um e outro. Agora, quando a gente fala sobre o tempo, todos nós somos iguais. Nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. E a Bíblia orienta como utilizar esse nosso tempo. E aqui em Paulo, a primeira palavra que ele, aqui no texto, ele fala sobre isso. Nós temos que ser sábios. Saber como utilizar esse tempo que nós temos. E às vezes o tempo passa e a gente perdeu. E a vida é o tempo. A partir do momento que você se levanta, nasce, está ali o seu cronômetro começando a girar. Até você descansar, esse cronômetro parar. E é um espaço de tempo que você tem. E como você vai utilizar esse espaço de tempo? Aqueles que prestaram atenção na lição, a Patrícia já falou bem sobre a questão de como utilizar o tempo. A gente às vezes passa o tempo, a gente faz isso, aquilo e não dedica o tempo para as coisas mais importantes, que é as coisas eternas. Passar tempo mais com Deus. Dedicar tempo mais à obra de Deus. E eu trouxe uma curiosidade aqui para os irmãos que assistem ao culto todos os sábados, todos os domingos e todas as quarta-feiras. Fiquei calcular essa questão do tempo que a gente passa com Deus, na casa de Deus. E aqueles que fazem assim em torno, vamos aqui para estudar a lição em casa, ou fazer uma meditação em casa, uma reflexão em casa, eu leve 15 minutos por dia. Eu sei que há irmãos que em casa dedica mais tempo, fica lá uma hora com Deus, dedicando ao estudo da palavra de Deus. Mas eu calculei assim que nós fizemos um voto há 3 cultos atrás com o pastor, para dar início àqueles que não dedicam tempo a estudar a palavra, que não dedicam tempo com Deus, iniciar com 15 minutos. Faça um propósito. Eu vou iniciar dando todo dia, eu vou levantar 15 minutos com Deus. E daqui a pouco você vai aumentando esse tempo. Mas iniciei com 15 minutos. Então o meu cálculo foi baseado em 15 minutos com Deus diariamente, fora os cultos. Se eu passar no mês nós temos 720 horas. Dentro de um mês, 720 horas. Se eu passar 15 minutos com Deus todos os dias, ao final de um mês eu vou estar dedicando a Deus 9 horas e 20 minutos. Em 720 horas. Normal seria, se eu falo sobre questão de dízimos, o mordomo fiel, eu daria para Deus 10% do meu tempo também. De 720 horas eu estou dedicando, se eu colocar 15 minutos para Deus diariamente, apenas 9 horas e 20 minutos. Se eu somar aos cultos que eu vou à igreja, no mês eu dou mais 16 horas. Então no total dessas duas aqui, dá em torno de 25 horas mês. De 720 horas que eu tenho no mês, eu dou apenas em torno de 25 horas para Deus. Se eu fizer 15 minutos e vir a todos os cultos. E num ano, se eu fizer dessa forma, eu vou estar dando para Deus apenas 304 horas. Vocês lembram que o ano tem 8.000 horas? Dessas 8.000 horas, se eu fosse destinar a 10ª parte para Deus, seria em torno de 800 horas. Mas se eu vir apenas no culto e ficar 15 minutinhos com Deus em casa, eu estou dedicando para Ele apenas 304 horas em um ano. Se eu for colocar em questão de dias, eu estaria dizendo aos irmãos, em um ano que tem 365 dias, eu dedico a Deus apenas 13 dias da minha vida, de um ano.
A gente acha que o tempo para fazer algumas coisas, mas vai demorar, na fila é demorado. Quando se eu falar assim, eu vou orar 1 minuto, mas 1 minuto orando, 1 minuto em silêncio, para quem vai ao estádio de futebol, para quem vai assistir um jogo, fica aquele 1 minuto de silêncio, demora, né, o tempo. E algumas coisas o tempo passa rápido. E se nós pararmos para pensar, em 1 ano da nossa vida, a gente dedicar apenas 13 dias para Deus, e aí vem aquela questão, será que eu estou querendo ir para o céu? Será que o meu objetivo principal foi da lição é estar no lar celestial? Porque se eu quero realmente estar lá, eu tenho que dedicar tempo para minha preparação para alcançar, para chegar lá. Se nós pararmos para refletir, aqui a Patrícia falou sobre os heróis da fé ali de Hebreus. Eles dedicaram vida. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho minha particularidade. Realmente nós temos nossa particularidade. Mas quem diz que em nossa particularidade, em nossa vida, nós não podemos dedicar tempo com Deus ali mesmo no trabalho? Eu acredito que ninguém trabalha aqui isolado, não tenha como conversar com ninguém. Naquele momento que você está trabalhando, você não pode levar a mensagem para outro. Nós falamos aqui no estudo da lição sobre a questão da vergonha de falar com os outros, sobre a salvação, sobre um Deus que nos sustenta, que nos mantém, que supre todas as nossas necessidades, é o Deus do impossível. E a gente tem vergonha às vezes de falar. Nós dedicamos para Deus aquele tempo aqui, como o culto, ou em nossa casa, em silêncio, nós sozinhos. Eu estou falando aqui, mas para mim mesmo. Porque eu sei que eu devo dedicar mais tempo para Deus. E eu acredito que cada momento que você dedica para Deus, eu acredito que o tempo sobra, começa a expandir seu tempo. Porque eu acredito que quando você... não é que eu dou e recebo em dobro. Aqui na teologia da prosperidade, que você dá e recebe. Mas Deus é tão bom e misericordioso comigo que Ele supre minhas necessidades e as outras coisas que eu tenho para realizar, eu faço com menos tempo, porque eu dediquei tempo para a causa de Deus. Muitos falam assim, mas fazer um pequeno grupo jovem na sexta-feira. Mas nossa sexta-feira é tão corrida. Às vezes a gente está chegando ao pôr do sol já atropelando ali, o sol está descendo, você quer segurar o sol um pouquinho, segura aí, calma aí que eu ainda tenho isso para fazer. Porque é corrido nossa semana. Daí você vai fazendo um pequeno grupo na sexta. Sexta-feira é descanso, porque sabe, é o momento, eu falo que é o momento mais prazeroso para mim. E eu gosto de estar com os jovens lá em casa. E eu gosto quando ele chega, alguns ainda vão embora, assim, na hora que acaba um pequeno grupo, eu falo, gente, agora encerrou. Até daqui a pouco, porque eu falo assim, não, eu vou falar até amanhã cedo, porque nós já estamos no sábado, então até daqui a pouco nós vamos dormir, acordar, já estamos na presença de Deus, estamos reunidos novamente na presença de Deus. Mas eu gosto quando alguns ficam em casa. E tem alguns amigos que vão chegando, vão ficando mais tempo, tem alguns que vão se aproximando, e a gente às vezes fica até meia-noite, 1 hora ali conversando, sabendo que amanhã tem que estar cedo na igreja. Tem alguns aí que eu falo assim, gente, não vou poder mais ficar com vocês até mais tarde não, porque senão amanhã cedo vocês não acordam para estar na igreja. Mas é gostoso estar reunidos, e no sábado à noite reunir, fazer um lanche, comer alguma coisa, fazer uma macarronada ali que rende, qualquer coisa assim desse tipo. Estarmos entre irmãos. Nós olhamos ali, lá atrás, fala sobre os discípulos de Jesus, eles se reuniam, comiam junto. E nada mais gostoso do que conversar. Aqui está o que encontrei na web. Conversar reunidos. Ali enquanto você está comendo, parece que é um momento que você se desfaz daquela proteção. Porque normalmente quando você está conversando aqui, se começando um bate-papo, algumas pessoas fazem uma rede de proteção. E não acabam não falando sobre ela de uma maneira natural, falando sobre a vida dela, se relacionando com os outros. E parece que quando você se senta à mesa para comer, toda essa proteção se esvai. E você começa a se relacionar com outros, conversar com outros, e ter um diálogo.
E assim vai crescendo a amizade, vai fortalecendo a amizade. E isso é uma das coisas mais prazerosas que tem. E a Bíblia vem falando, então, aqui Paulo fala sobre como nós devemos prestar atenção em como proceder com o nosso tempo. O tempo é importante, nós devemos parar e refletir sobre como nos relacionar com o tempo. Vou pedir para os irmãos agora abrir a Bíblia, lá em Provérbios 28, 20. Capítulo 28, versículo 20. Alguém lê para mim Provérbios 28, versículo 20? O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Todos acharam? A Patrícia leu aqui. Patrícia, lê novamente um pouquinho mais alto para os irmãos. De novo, Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Junião. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a esquecer não ficará a enriquecer não ficará impune. Então vem aqui, ó. O homem fiel será ricamente abençoado. Vamos tirar essa pequena parte aqui. Básico. Que vamos falar de fidelidade na questão do tempo. Segurinho. Não é que eu tenho que dedicar o tempo exclusivamente, não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar, aqui não vai molhar não, tá chovendo aí, fica tranquilo por enquanto. Quer puxar um pouco para frente, Francisco? Você correr para baixo, tranquilo, né? A questão do tempo, ser fiel no tempo, dedicar tempo. Deus pede para que nós, a partir do momento que você batiza, Ele fala para nós se tornarmos o quê? Testemunhas? Missionário. Hã? Missionário. Adventista do sétimo dia significa o quê? Aguardar a volta de Jesus. Certo? E nós somos os adventistas do sétimo dia. Nós aguardamos a volta de Jesus. Nós pregamos a mensagem da volta de Cristo. Quando fala ser fiel ao nosso tempo, nós dedicamos uma parte do nosso tempo a levar essa mensagem, que é o correto. E ali vem falando, nós temos que ser fiel a Deus. E Ele vai abençoar ricamente aquele que é fiel ao tempo. Aquele que dedica tempo para as causas de Deus. O irmão, o irmão Damião falou sobre o jovem que, infelizmente, na sua juventude teve a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus Cristo. E infelizmente ele adiou. Não, a hora que eu ficar mais velho, a hora que eu me aposentar, eu vou ter que ter tempo para levar a mensagem, me preparar. E às vezes esse tempo não chega. Estou muito novo. E eu vou falar uma coisa. Se você não começa quando novo, ensinar, tem uma parte da Bíblia que fala, ensinar a criança como deve andar, e ela jamais vai esquecer, No correto? caminho que deve andar. Se você não ensinar, se você não começa com os hábitos de novo, eu sinto muito, a hora que nós estivermos mais velhos, não tem como mudar certos hábitos. É muito difícil. Vou ser sincero aos irmãos. Alimentação. Se eu passei a vida inteira, minha mãe ela, trabalhou como lavadeira. Ela lavava roupa de em torno de 12 famílias ao mesmo tempo. E dessas famílias que ela lavava roupa, então ela acordava cedo, café da manhã, lavava roupa, ia almoçar todo dia por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, ela estava parando para almoçar. Hoje em dia ela está aposentada, ela não trabalha mais. E ela tem, por conta do trabalho dela, ela adquiriu alguns problemas de saúde, alimentar incorretamente, não alimentar corretamente, e alguns problemas na mão, por causa do movimento repetitivo, lavando roupa, essas coisas. Ela já operou algumas vezes na mão, a mão dela chegou um tempo de não abrir, e ela teve que ir fazer a operação nos nervos, tudo. Já operou do joelho.
porque passava muito tempo no tanque ali lavando roupa, e muito tempo de pé, e ela é um pouco gordinha, minha mãe, para não falar gorda, é gordinha, cheinha, fofinha. Minha mãe é fofinha, teve problema, hoje usa uma prótese, fofinha, gordinha. Fala mulher, chama a mulher de gorda. Não, mas é uma maneira carinhosa, gordinha, fofinha. Então, ela teve alguns problemas dedicados por conta desse trabalho dela. Que é ali para as mulheres que sabem, mulheres lavam roupa todo dia, da família já é constante. Imagina lavar de 12 famílias, mais uma só família. E ela Mas tinha antigamente que era de um tanque, hoje não, tem máquina. e em casa até hoje, nós temos 3 tanques assim, esticados, aqueles tanques grandes assim, ó. E varal de um lado da casa, varal do outro da casa, que era o serviço dela, era a maneira de sustentar. Só que devido a isso, os hábitos dela alimentar, hoje em dia ela tem diabetes, tem pressão alta, e eu acompanho ela no médico. E o médico fala sobre a questão da alimentação para ela. E essa questão da alimentação, os horários, né, irmão? Ó, tem horário para tomar café da manhã, tem horário para o almoço, tem horário para janta, horário para dormir. Mas minha mãe, por passar a vida toda, o médico, da última vez que eu estive lá com ela, ele falou assim, ó, irmã, a senhora já está com tantos anos, eu não vou falar que a senhora vai voltar a alimentar tal horário, a senhora não vai mais. Vamos tentar encaixar as coisas dentro do seu horário. Mas imagine, ela toma café da manhã e até o horário da tomar insulina para almoçar. Agora é 3 horas da tarde o horário que ela vai almoçar, né? Minha esposa chega para almoçar 11h30, eu almoço com minha esposa entre 11h30 e meio-dia, mas minha mãe a comida já até esfriou e ela vai almoçar. E é difícil você... Então, ensinar a fazer os hábitos, fazer as coisas desde pequeno. Se você ensina uma criança desde pequeno a horários de adorar a Deus, primeira coisa, buscar o reino de Deus, as primeiras horas do dia, as melhores horas que você tem do seu dia, buscar primeiro o reino de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque se você ensina uma criança, um jovem, a hora que ele tiver mais idade, ele não vai se esquecer disso. É mais fácil, porque são coisas que você vai colocando na sua vida. Mas também não deixe cair na rotina, porque se vira um hábito, eu vou sempre, acordo sábado e vou à igreja. Mas por quê? Porque é o hábito de ir à igreja ao sábado. É hábito, domingo, horário de ir à igreja. Como é hábito eu acordar pela manhã, me levantar e ir até o banheiro. Não deixe cair na rotina. Faça isso, porque Deus renova todas as coisas a cada manhã. É uma oportunidade que nós temos a cada manhã de fazer algo diferente. Mas a gente às vezes cai na questão da rotina, da mesmice. E vocês que são jovens têm que não deixar acontecer isso. Busque a palavra de Deus a cada manhã. Eu não sei aqui dos irmãos aqui, quantos têm a lição? Quantos têm a lição da escola sabatina? Bom, a maioria aqui dos irmãos tem a lição. Dedicar tempo logo pela manhã. Esses dias eu conversei com a minha filha, a Giovaninha, que estava aqui à frente fazendo louvor. Estava falando para ela o seguinte, a mãe dela cuidou dela a partir para estudar a lição com ela, pequenininha. E eu falei assim, amor, quando chegar ali pelos 9, 10 anos é a parte que eu começo a pegar comigo. Mas essa parte ela já é uma menina moça que hoje já tem celular, já está mexendo com o celular. A questão do celular dela, mas tem alguns hábitos que já começam a entrar. Tem escola, tem amizade com os amiguinhos, tem outras coisas que vai começando a fazer parte da vida dela. E ela entra na escola, ela estuda numa escola integral. Entra às 7 da manhã e sai às 4 da tarde. E eu levo ela à escola. Quando ela ia de van, ela ia por volta, tinha que acordar por volta de 5h30. E ela ficou alguns dias afastada da escola, porque machucou a boca lá, teve um probleminha, ficou de atestado 9 dias. No retorno às aulas, para retornar à aula, o pai acordou cedo, 5h30 da manhã ela acordou. E o pai só observando. Acordou 5h30 da manhã, se arrumou todo porque vou voltar às aulas, fiquei uma semana sem ir para a escola, toda feliz, porque vai voltar para a escola. Foi para a escola, se arrumou, produziu, foi para a aula. Falei assim, não parecia nem que ir para a escola, pensei que ia para uma festa.
Porque tava toda feliz, tava um hospital. Na retorno eu olhei pra ela, coloquei ela dentro do carro e falei pra ela, filha, vou te falar uma coisa. Porque ela tem lá em casa é o seguinte, para poder mexer no celular, ela tem que estudar a lição e tem que ler um livro da Bíblia. Pelo menos umas 2 páginas. Senão não tem televisão e não tem celular. É uma regrinha que nós temos em casa. Coloque essas regras para os filhos. Ó, antes da televisão e do celular, tem que estudar sua lição e tem que ler, cata um livrinho lá, né, começa de Gênesis, nós temos uma coleção de Gênesis, coloca um livro lá e começa a falar, ó, tem que ler. Se não ler uma página, você não tem o celular e não tem a televisão. Mas isso ela estava fazendo quando chega da escola. Daí, como ela acordou 5h30 para poder... Eu falei, filha, então agora nós vamos conversar aqui. Nós não devemos buscar Deus em primeiro lugar? Desculpa estar expondo nossa conversa, meu amor, mas você sabe que o pai sempre fala de maneira carinhosa. Mas Deus está trabalhando com o irmão através de passar para os outros irmãos. Eu conheço casos de pessoas que não fazem isso em casa. O meu filho está dando trabalho, meu filho, o celular toma. Alguém pega o celular para lá quietinho, meu filho é um homem, tá com o celular, tchau. Tá quietinho. Tá quietinho. Viu? Por isso que o irmão está, Deus está falando, o irmão está vendo essa mensagem. Por quê? Tem pessoas que necessitam dessa mensagem. Entendeu? Amém. Aqui e agora. Está sendo trabalhado. Sim. E o que eu falei para minha filha, nós não devemos buscar Deus em primeiro lugar? Devemos, pai. Porque ela nasceu na igreja. Da minha família, a minha filha é a 5ª geração adventista do 7º dia. Graças a Deus. E daí minha filha falou para mim, ó, eu realmente, pai, tem que buscar Deus em primeiro lugar. Eu falei, se nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, acho que nós devemos buscar nas primeiras horas do dia, né? Ah, é, pai. Falei, então nós devemos, antes de ir para a escola, estudar a lição e ler o livro. Mas pai, tão cedo assim? Falei, sim. Você não acordou 5h30 para poder se arrumar para ir para a escola? Se você acordou 5h30 para ir para a escola, acho que a gente pode acordar mais cedo para buscar a Deus em primeiro lugar. Se dá para poder ver uma delas, pai, eu falei assim, ó, vamos fazer um teste? Ah, então tá bom. Então, eu peço para os irmãos que orem, porque a partir de segunda-feira, né, nós vamos engrenar essa nova maneira. Porque estudar depois que chegava da escola, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Eu já fiz todos os meus afazeres escolares, para depois buscar as coisas de Deus. E a Bíblia fala claramente, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E infelizmente, no nosso tempo, a gente busca primeiro as coisas deste mundo e acrescentamos as coisas de Deus na nossa vida. O tempinho que sobra, as coisas de Deus. E aqueles que querem realmente estar... Ó, se eu fizer uma pergunta aqui, ó, básica, todo mundo vai levantar a mão. Quantos aqui querem estar no céu? Levante a mão. Todos querem estar no céu. Só que para estar no céu, preciso falar que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar? Não. Deus, olha o nosso tempo. Nós temos a consciência. Porque nós temos conhecimento. Nós não somos como... Quem? Como é que é? Fala aquela palavrinha. Nós não somos como os nécios. Nós somos sábios. Nós temos conhecimento da palavra. Mas nós não colocamos em prática. Em primeiro lugar, Deus, porque eu quero o seu reino. Nós colocamos em prática as coisas que me fazem bem para eu viver aqui nessa terra. Eu vou trabalhar mais porque eu preciso trocar o carro, preciso trocar o celular. Porque esse celular aqui não faz tudo que eu preciso. Ó. Agora tem um mais rápido. E a gente trabalha. Sobra um dinheirinho, separa, porque nós precisamos do celular. E se nós falarmos assim, em questão de tempo com Deus, a gente acaba pecando. É uma reflexão para os jovens que estão aqui hoje. Eu acredito que essa mensagem que eu estou passando aqui, na primeira vez que eu preguei sobre a questão do tempo, quem estava presente era o Thiago, Maiara
Sueli, André e Giovana. Então é para os jovens também de Garça. Nós temos que fazer uso melhor do nosso tempo. Às vezes nosso tempo é dedicado às coisas pessoais, coisas fúteis, que não vão nos aproximar de Deus. E eu vou ler um outro texto bíblico aqui, vou pedir para os irmãos abrir. Lá em Eclesiastes capítulo 8. Livro de Eclesiastes. Mônica, você pode ler para mim, Mônica? 6 e 7. Isso, só espera um momentinho para todos os irmãos poderem abrir, achar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7. Pode? Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa contar. Alguém aqui, nós não temos ninguém que veio do futuro que pode falar para nós o que vai acontecer lá. Só que o problema hoje do ser humano, muitos têm esse problema de saúde, é a ansiedade pelo que vai acontecer. E a Bíblia fala que não tem como a gente prever o que vai acontecer lá na frente. Nós temos que viver o agora, o momento presente. Nós podemos fazer planos, devemos fazer planos, mas viver o momento presente, a hora que você acorda, é aquele dia que você tem que vivenciar. Não é naquele dia já estar ansioso pelo que vai acontecer lá na frente. E ninguém vai voltar, ninguém voltou no tempo para falar, ó, vai acontecer isso, então haja assim. Então viva esse presente, um presente de Deus. É o momento presente da melhor maneira possível. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um ano. Você pode sair e não retornar. E aí? O que você fez com o seu tempo? Essa é uma reflexão que a gente temos que ter a cada manhã. Aqui fala sobre dedicar tempo à reflexão, à minha maneira de viver. Para um pouquinho, peraí. Como que está sendo o meu dia? Será que eu estou vivendo da maneira correta, como Deus me pede? Utilizar da maneira correta o tempo. Eu falei sobre todo mundo ter um tempo igual. E aí a gente fala, rapaz, como é que esse cara consegue aproveitar tão bem o tempo dele e eu não sobra tempo para nada? Aqueles programas de culinária, né? Eles têm o mesmo tempo. Um consegue fazer, outro não consegue nem na metade. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo para todos. Só que a gente tem que saber administrar o seu tempo. o seu tempo. E Deus fala, eu posso lhe ajudar. Vocês querem ver que Deus fala isso? Vamos abrir a Bíblia agora em Salmos. Deus fala, ó, eu posso lhe ajudar. Vamos lá abrir nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 90. Depois nós vamos para Pedro, segundo Pedro. Mas vamos primeiro, Salmos capítulo 90. Abriu aí, Patrícia? Achou? E Davi fala. O que Davi pede aqui para. Salmos 90 ou quê? Versículo 12. Capítulo 90, versículo 12. Pode ler? Pode ler. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha o que Davi pede aqui para Deus. Ensina. Por favor, meu Deus. Quantos aqui já pediu para Deus isso? Deus, ajuda eu a... Ensina eu como eu devo utilizar o meu tempo. A gente não pede. A irmã falou que pede. Amém, irmã. A senhora seja bem abençoada com o seu tempo. Que Deus possa lhe auxiliar cada dia. Eu acredito que a senhora, por ter pedido, Ele já está lhe auxiliando. Mas nós não pedimos. Nós pedimos, passamos tempo... acho que a gente pede tanta coisa para Deus, só que a gente não pede para Deus. Deus, como eu devo utilizar o meu tempo? Vamos falar aqui. Quem aqui nunca pediu nada para Deus? Quem não pediu nada para Deus, levanta a mão, por favor. Todos nós fazemos pedido para Deus.
Mas nós não pedimos uma coisa, a coisa mais importante. A irmã foi sábia, a irmã já está um passo à frente de nós. Nós possamos alcançar a irmã. Pedir a Deus para nos ensinar como utilizar aquilo que é o mais importante, que é o tempo. O tempo é vida. É o nosso tempo aqui. Como nós devemos utilizar? Fala popular, tempo vale ouro. O tempo vale ouro. E às vezes a gente perde tempo Com bronze. Não, nem bronze, eu vou falar para a senhora. Ferro, latão. O tempo é algo importantíssimo. É o tempo que nos separa da volta de Cristo. São pequeno, curto espaço de tempo. E como nós vamos utilizar ele de maneira sábia. Peça a Deus, aqui o Salmo está falando. Senhor, ensina. Vamos ler esse texto aqui? Vamos lá, vamos ler junto? Então, o texto é o pedido, nós não fazemos pedido, então vamos pedir todos juntos aqui, ó. Vamos lá, aqueles que estão com a sua Bíblia aberta, vamos lá? Vamos ler? Senhor, ensina-nos a contar o nosso tempo, para a maneira que podemos avançar. Amém? Amém. Então, que nós possamos pedir ao levantar. Senhor, ó, o tempo de hoje me ajuda a utilizar de maneira sábia o tempo de hoje. Aproveitar os minutos que eu tenho de maneira sábia. Às vezes a gente, essa mensagem que eu estou trazendo aqui, eu recebi ela através aqui não sei quantos assistiram a TV Novo Tempo, mas também tem a Nova Semente. E na Novo Tempo é no pastor, como é que é? Ele fala no programa Viva, pastor Kleber. Ele fala sobre a questão de utilizar o tempo. E uma das coisas que ele falou sobre perca de tempo, ele falou assim, ó, antes eu olhava toda hora o meu celular, chegava uma mensagem, eu estava fazendo alguma coisa, eu parava e catava o celular. Eu tenho alguns horários para olhar o celular. E o Thiago, a Maiara, que estão mais próximos de mim agora, eles falam assim, eu falei para eles, olha, eu não tenho hábito de ficar olhando o celular. Se ficar mandando o zap para mim, vai passar o tempo e eu não vou ver, porque eu tenho uns horários para horário de almoço, a hora que eu sento, é o horário que eu cato o celular, falei e respondo. Às vezes não respondo. Peço desculpa aos irmãos. Porque alguns irmãos mandam só bom dia, boa tarde, boa noite. Eu faço eu uso isso aqui para uma ferramenta, um instrumento, não para mim simplesmente dar bom dia, boa tarde, boa noite. E se for algo importante, vai me ligar. Pela manhã eu tenho um horário que eu olho as mensagens. À noite também. Mas quanto tempo eu perco? O celular vibra, eu paro tudo e vou olhar o celular. O celular vibra, eu paro. Você tem o tempo seu. Agora, se eu estiver numa fila, parado, com tempo, porque eu estou na fila esperando para pagar uma conta. Um exemplo, porque hoje a gente nem fica mais em fila, você paga pelo celular. Mas se você ficar numa fila alguma coisa, você catava o celular e vai ler. Você vai ver uma mensagem, vai responder. Ou pode até, nesse momento que está na fila, dedicar a estudar mais a Bíblia. Utilizar bem o tempo. Às vezes a gente cata o tempo, e o pastor falou sobre isso. O tempo até mesmo para olhar o computador, as mensagens, os e-mails, porque tem pessoas que recebem uma mensagem, recebem alguma coisinha, para tudo para aquilo. Você tem que ter um tempo determinado para algumas coisas. E infelizmente a gente faz mau uso do tempo. E o celular, que era para ser uma ferramenta ótima, acaba atrapalhando e influenciando no nosso tempo. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Desculpa. Versículo 3. Alguém pode ler para mim? Oi? Capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
conhecimento completo daqueles que nos chamam para o seu própria glória e virtude. Aqui em Pedro vem dizendo o seguinte: Deus, conduzem para a vida e piedade. Pelo conhecimento nós estamos adquirindo, através da palavra. Pelo divino poder de Deus. Pelo poder de Deus. Nós pedimos já para Ele, ensina-nos Todas as coisas. todas as coisas. Ensina a usar o tempo. Ensina-nos, Dá conhecimento. dá conhecimento para nós. E ele falou, e aqui vem falando que Ele dá o que para nós? Ele vai conduzir a vida daqueles que Piedosos, pessoas piedosas. pessoas piedosas. Ele vai te auxiliar. Se a gente pedir para Ele nos ensinar a utilizar o nosso tempo. Se nós buscarmos o nosso Senhor. Poderia, aqui tem mais uns 10 a 15 textos bíblicos que eu tinha separado aqui que nós podemos usar para falar sobre o tempo. Porque a Bíblia nos ensina a utilizar o tempo. E infelizmente nós pecamos na utilização desse tempo. Eu devo ter falado aqui hoje sobre só a palavra tempo umas 45 vezes, ou mais. Mas isso é algo importante. Que nós possamos usar sabiamente aquilo que Deus nos deu. Que nós possamos buscar a orientação divina. Para que o tempo não passe e a hora que vê, se esgotou o nosso tempo. Nós perdemos aquilo que é o mais importante, que é a nossa salvação. Utilizem o tempo de uma maneira sábia. O Janiel vai cantar aqui um louvor para nós encerrarmos a mensagem dessa manhã. E enquanto ele vai estar cantando, eu peço que vocês, em silêncio, conversem com Deus. Filme que eu vou dar um play. Orem a Ele nesse momento, enquanto ele está fazendo um louvor. Peçam serenidade, sabedoria para utilizar o tempo que ainda nós temos aqui nessa terra. Que nós possamos dedicar a Deus mais tempo. Nós vimos ali que nosso tempo com Deus, para aqueles que vivem 75 anos, nós dedicamos praticamente nada para Deus. Se nós colocarmos 75 anos, se fosse dedicar um décimo do nosso tempo, seria 7 anos e meio. Nós estamos dando menos da metade do nosso tempo para Deus. Não deixemos para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde. Puxa, deu até umas horas, né, Daphne? Liga pra você. É mentira. Essa menina deu nem água pra você. Água, Daphne. Água.
nos manda naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria onde estaria agora este pobre ser. Irmãos, eu não sei aqui, todos aqui da irmã são batizados aqui? Sim. Vou dizer uma coisa para os irmãos, agora sei que todos aqui são batizados da igreja aqui. Deus nos dá todo dia a oportunidade de fazermos escolha. Eu tive um primo que pertencia à igreja adventista, ele se afastou um período, e nós tínhamos a de toda semana se reunir para jogar vôlei. Gostávamos de estar juntos. Infelizmente, assim como o irmão disse de um amigo deles, esse primo meu não tem mais entre nós. Não tem mais entre nós pelo fato de ele fazer as escolhas que infelizmente não agradam ao nosso Senhor. Mas eu lembro do último dia que nós estávamos reunidos todos juntos. Nós jogamos vôlei. Lá no lago, quantos aqui já foi em Garça, tem um lago artificial. Nós jogamos debaixo de chuva, não tinha ninguém no lago. Eu não sei se Deus estava nos propiciando um momento de estarmos ali, entre amigos, só estávamos em 4, aquele gramado imenso, debaixo de chuva, jogamos vôlei, e depois nós tivemos a oportunidade de ir para um posto de gasolina, onde serve. Nós ali comemos um salgado e ficamos conversando um pouco. E foi a última assim, oportunidade que nós temos de falar com ele sobre a volta de Cristo. E nós não perdemos essa oportunidade. Então, toda a oportunidade que você tiver falar para alguém sobre a volta de Cristo, você fale. Naquele momento eu falei com meu primo, falei, Serginho, nós temos apenas algumas maneiras de voltar a Cristo. Uma, quando nós estamos distantes, é por amor. Deus nos chama a cada manhã, como aqui a mensagem falou, ele tem um farol ali, brilhando. Vamos na direção desse farol. Alguns não voltam por amor, às vezes voltam pela dor. Sofre, passa por dificuldades para que assim se aproxime de Cristo. E infelizmente nós temos a terceira hipótese que pode acontecer, que é acontecer alguma coisa no nosso tempo de vida aqui e nós não voltarmos. Eu não sei, meu primo se batizou, ele teve conhecimento, ele pregava na igreja, mas estava afastado nesse período. Eu espero em Deus que nos últimos momentos dele de vida, ele possa ter pedido perdão a Deus
e pedir a Deus eu peço a Deus que tenha atendido os pedidos dele, que ele possa refletir naqueles últimos momentos de vida dele. Porque ele sofreu um acidente de carro, o carro capotou, ele foi para uma balada, das festas do mundo, que o mundo proporciona, e ele numa curva o carro saiu, capotou, o outro rapaz foi jogado para fora do carro e eu fui até o local, conversei com os bombeiros e falou que esse jovem, porque ele era forte, grande, forte, estava sentado ao lado do carro, pro lado de fora. Só que os dois estavam sem cinto de segurança. Então, após a batida, ele ainda saiu do carro e sentou do lado do carro que tinha capotado. Eu não sei o que ele fez naquele momento. Se ele estava ali no carro, sentado. Mas eu peço que ele tenha pedido a Deus perdão pelas falhas dele. Porque o tempo passa rápido. Eu não sei como cada um vai utilizar o tempo. Só Deus sabe. Então, vamos pedir sabiamente a Deus para que nós possamos utilizar esse tempo da maneira correta. Nosso tempo pode, o cronômetro que eu falei para vocês, ele pode parar. E aí, o que você fez se o cronômetro parou? Observemos melhor o que nós queremos para a nossa vida. É isso que eu peço para cada um. Porque os irmãos aqui, nem todos eu vou lembrar o nome. Mas o rosto, eu tenho uma facilidade de lembrar fisionomia das pessoas. Eu espero estar no lar, naquilo que Deus promete para mim, e encontrar cada um de vocês. Amém. Amém. Nós possamos estar juntos. E o louvor que nós entoamos aqui, que é pago, lá possa ser um louvor lindo, porque Deus vai nos transformar. Nós vamos louvar Ele por toda a eternidade. Amém. Nós possamos nos preparar. Amém. Vamos louvar nessa fronte. Senhor Deus e amado Pai que estás no céu, obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos orientar, Senhor Deus, de como nós devemos utilizar o nosso tempo. Que nós possamos colocar em prática em nossa vida, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Que esse manual que o Senhor nos deu de vida, nós possamos buscar conhecimento nele a cada manhã, Senhor Deus. Amém. Nos fortaleça, nos capacita, nos proporcione momentos ótimos em sua presença, Senhor Deus, em cada dia que nos resta nessa terra. Que nós possamos aprender e nos preparar e levar a mensagem a outras pessoas, Senhor Deus. Nós não perdemos tempo e não perdemos a oportunidade que nós temos de falar sobre a sua volta, sobre falar sobre o amor que o Senhor tem por nós. Amém, Senhor. Isso te pedimos, Senhor Deus, não porque temos méritos, não porque nós queremos ser melhores do que os outros, mas é porque nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós queremos ser instrumentos em Suas mãos. Amém. Que o sangue de Seu Filho não seja derramado em vão por nós, Senhor Deus. Nós possamos dedicar tempo à Sua obra. Nós possamos colocar isso em primeiro lugar. Amém. Isso lhe pedimos não porque temos mérito, mas pelo amor de Seu Filho Jesus, que hoje está ao Seu lado intercedendo por nós, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém.